Livro Daniel, o destino do governo humano. Dong Yulan, capítulo 8. Tema desta semana: a vitória sobre o interdito do rei terreno. Meta de hoje: leitura das páginas 71 a 73. O diabo, leão que ruge. O apóstolo Pedro nos faz lembrar que o diabo é como o leão devorador. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Daniel não foi devorado porque era justo. Seus acusadores, no entanto, invejosos e difamadores, foram devorados de uma só vez. Nos versículos 9 e 10, Pedro continua: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Embora estejamos em meio a sofrimentos, não devemos pecar. Antes devemos resistir ao diabo, firmes na fé. Se pecarmos, seremos devorados por ele. Mas se lhe resistirmos, o Deus de toda graça nos fortalecerá. Quando nos deparamos com sofrimentos e tribulações, não devemos dobrar-nos diante deles. Devemos saber que são temporais. A palavra diz que são por breve tempo. Os sofrimentos vêm para nos provar, e depois de termos sofrido por um pouco, Deus mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Satanás também tentou devorar o Senhor Jesus na cruz. O Salmo 22 descreve a experiência da crucificação do Senhor. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abre as bocas como faz o leão que despedaça e ruge. Versículos 12 e 13. Quando ele estava na cruz, as pessoas ao seu redor eram como leões que rugem e despedaçam. O Senhor então orou ao Pai no versículo 21. Salva-me das fauces do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. O Senhor foi vitorioso e venceu a morte, porque era justo. Não se encontrou nele erro nem defeito algum. Da mesma maneira, Daniel foi livrado da boca dos leões, porque era justo e inocente diante de Deus, e não havia cometido delito algum diante dos homens. Daniel 6:22. O diabo anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Assim como os leões se alimentam de carne, o diabo, leão que ruge, procura aqueles que são carnais para devorar. Satanás, porém, não consegue devorar aqueles que vivem e andam em espírito. Daniel não foi comida para os leões porque não era carnal. Nele havia um espírito excelente. Somos feitos de carne e osso, mas não devemos ser carnais, e sim espirituais. Muitos leões andam em nosso derredor, mas se formos espirituais, isto é, se andarmos em espírito, eles nada podem fazer conosco. Porém, se vivermos na carne, tendo inveja dos outros, usando de sagacidade para enganar as pessoas, então estaremos cheios de carne e seremos alimento apetitoso para o diabo. Por isso devemos tratar a carne. Há pessoas que trazem suas coisas naturais para a igreja e buscam o seu próprio interesse e posição. Precisam ser tratadas. Tudo pertence ao Deus Altíssimo. Ele dá o que quer a quem quer. Não podemos argumentar com ele. Podemos somente dizer amém. Ao que o Senhor nos dá e ao que o Senhor faz, dizemos amém. Se, por exemplo, o Senhor usa um irmão mais novo do que eu, digo amém. Assim seremos espirituais na prática. Que todos sejamos iluminados. Passemo-nos um pouco na balança para ver se estamos no padrão do Senhor. Vejamos quanto do Espírito e quanto da carne há em nós. O diabo também procura destruir o rebanho de Deus. Em 1 Samuel capítulo 17, versículos do 34 ao 35,
Davi conta que certa vez, quando apacentava as ovelhas de seu pai, se deparou com um leão que tomou um cordeiro do rebanho. Ele, arriscando a própria vida, foi atrás do leão, matou-lhe e livrou o cordeiro da sua boca. Da mesma forma, devemos proteger o rebanho de Deus. Devemos lutar pelos nossos irmãos, livrando-os da boca do leão. Não devemos olhar para os perigos, nem nos preocupar com a nossa vida. Se fizermos isso por amor ao rebanho, Deus certamente nos livrará da boca do leão. A vitória de Daniel redundou em louvor ao Senhor. Mais uma vez, Deus foi exaltado por um governante terreno. Então, o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel capítulo 6, versículos do 25 ao 27.